Aula 1601, parte 2, Megalokarma, o karma cósmico. Então voltemos lá para onde a gente terminou. Você imagina num tratado qualquer entre nações, separa o submundo do grande mundo, vamos dizer, países ricos e países que vão ser explorados. Não por necessariamente malícia, porque eles têm coisas que não têm nos primeiros mundos. Então você imagina isso no cosmos, lá no início, a gente repete tudo. Por isso que diz que a gente é imagem e semelhança, não na forma, e sim na forma de fazer as coisas. A gente tem isso dentro de nós, no DNA cósmico nosso. Então você imagina que líderes de uma nação tratam, né, eles fazem um acordo e um desrespeita a parte do outro. Ou é convocado, vamos dizer, um Cristóvão Colombo para atravessar os mares com alto risco e ele não sabe o que vai dar, porque é a pele dele que está em jogo, e ele diz uma palavra que todo esoterista conhece: non serviam. Vamos dizer que Colombo seja o líder de uma horda que vai atravessar em exploração para conhecer esse novo mundo. Non serviam significa, em latim, não servirei. E aí que começa a queda dos anjos, começa toda aquela historinha de bem e mal, de Lúcifer, de demônios, né? Eu já tinha explicado que demônio não tem nada de bem ou mal, simplesmente eles têm a mesma consciência do primeiro, né, do arconte, do arqueu, perdão, que é a própria essência vital de tudo, tudo que tem essência, e o arconte é um substrato disso. É como seu filho é um herdeiro seu. E ele não necessariamente vai se comportar como você. Se você pensa assim, você não está sendo um bom Deus, né, no mundo. Um bom representante deste. Então eles se rebelam, daí começam a fazer coisas de propósito, né? Poxa, estamos presos nessa missão fraudulenta, eles estão vendo já, porque eles também têm a inteligência do primeiro, e eles veem, não vai dar certo. Daí o que eles acontece? O que acontece? Eles começam a tentar dar uma fração da sua essência que eles carregam, mesmo afastado do primeiro momento. Agora eles são caos, os senhores do caos, ou cosmocratas, e dão, né, vida no coração de uma criatura. Olha o que acontece. Porque já tinha os arquétipos, tanto é que quando a gente pensa em anjo, pensa, né, nos deuses carrancudos lá do Oriente, eles são meio animais. Então, na tentativa de erguer essa coluna, colocar ali, né, uma energia renovada, chamada Kundalini, empurrou a cabeça do homem protótipo para cima, né, o androide serial. Mas ele é barrado por uma outra inteligência que está no mundo causal, o mundo das causas. O mundo causal já é o céu? Depende em que nível estamos falando. Porque é falado na escada de Jacó. A escada de Jacó só pertence a um universo fechado de 7 possibilidades. Do plano físico até Atma. 2 planos são intocáveis. Intocáveis em que termos? É o mais próximo da vacuidade. É aquilo que não tem necessidade de se movimentar, só faz movimentar. Então, por isso que é muito difícil você ter amor incondicional. Você pensa que tem amor incondicional, você tem paixão. E tentar ser um por todos, todos por um, né, que nem a tábua redonda, é só na teoria, né? Uma romantização de algo que realmente existe, mas que é intocável.
O homem atual ele é incapaz de conhecer Atman Budi, o Budi Atman. Mas ele conhece o mundo causal, tanto é que ele criou aqui as leis. E as leis têm que ter registro. Alguém causou alguma coisa, tem uma consequência. Mas onde é que fica os arcontes dentro desse céu? Foi tratado o seguinte. Ah, mas como é que eu sei disso? Desperte a consciência e vá atrás. Talvez você jogue baralho comigo e a gente fale da mesma descoberta. Você se lembra que eu falei do planeta Terra? Ele tem 7 camadas físicas, algumas invisíveis. Cada plano tem 7 subplanos. Então onde ficam os arcontes? Você vai ver sim gente das trevas, quando separou luz das trevas lá da Bíblia, da historinha para a criança dormir. Eles ficam nos mesmos subplanos que a gente está. Essa é a negação deles. Ter que criar um projeto tão fenomenal que supere, né, a própria consciência do próprio Deus, que criou, que se desdobrou de arqueus em arcontes, em vida e em existência. Esses seres agora se rebelam e começam a lutar contra o céu, né? Começam a atacar as portas do céu. Mas que portas são essas? São portas dimensionais, quânticas, atômicas. Mas para assegurar que nenhuma peça dessa empresa com defeito volte para a fonte, existe uma guardiã que rastreia, ela qualifica, e você vai ver isso nas suas primeiras iniciações fora do corpo. Por que eu digo fora do corpo? Porque dentro do corpo a iniciação é isso aqui, é trabalhar mesmo, é sofrer para chuchu, né? É chorar, é sorrir, é ir para a rave, né? É se tornar um viciado, é prazer, e você superar isso, não ter apego a isso, é uma das iniciações. Por isso que na própria gnose se diz que existe 7 iniciações. Quiçá um dia a gente chegue na 5ª, superar o causal, que é o mundo das causas, que é o quê? Anular karma. Você já não vem mais aqui como punição, e sim como missão. Esse ser aqui, que você está vendo, né, representado grosseiramente aqui, uma imagem do Google, é o mais próximo, porque eu não tenho condição de pintar, o que se defraga quando a gente vai se lançar a passar pelos umbrais dos mistérios. Esse guardião, né, essa mãe cósmica, ela te dá-lhe chicotada, né, é como Star Wars, e vai doer. Só que a gente não tem um corpo causal para se proteger. E se a gente tivesse um corpo causal resolvido, sem consequências, sem reações, essa guardiã não precisaria estar ali, é a mesma coisa. Só existe agentes da lei, né, policiais, penitenciários, porque existem criminosos. Eles não vão estar pegando gente inocente. Então, não é casa da mãe Joana, tem, né, forças inteligentes que estão observando todos os nossos passos, tudo que a gente faz evolucionalmente. Então, como deixaria uma coisa dessa entrar aqui? Não passa. E nós somos muito disso aqui ainda. A gente nem imagina, a gente se acha já super elevado. Mas na verdade a gente tem todos os anseios desse aqui. Então esse aqui assegura que esse aqui não passe por esse aqui, né? Imagina um laçaço de raio cósmico, né? Até surpreende, né, o observador, o que está experienciando. Aquele raio verde deve ser, né, a bênção de Deus. Não, está te perfurando para te não passar. E se você passar, você se perde para sempre. A não ser quando você se tornar tão idêntico quanto essa força, para que ela reconheça e você bata de frente a frente, né? Aí não vai ser mais lei dos mais fortes, vai ser dos mais inteligentes. Então aqui nós vimos nessa representação
A decantação, o que é mais pesado para baixo, os arcontes se tornaram, né, daimônios, né, deuses isolados, que a gente adora aí no próprio ego. Né? Qual é o deus que o ego adora? Você acha que é o deus superior? O deus unificador? Não é. Quando você, por exemplo, abandona um ambiente, né, vende um imóvel, e ali dava problema para você, o que você está fazendo? Você está transferindo o seu karma para outros. É isso que aconteceu quando os arcontes começaram a dominar e fazer baderna. Porque eles queriam, né, eles não admitiam perder aquela posição de bem-aventurança que estavam. Lá nos 2 planos intocáveis, Atman e Bud. Mesma coisa aqui. Se você dispensa alguma coisa, né, perigosa da sua residência, alguma toxina da sua empresa e joga por aí para levar você e os seus, você está transferindo isso para os outros. Por isso que todo o conceito de mal, de anomalia, de irregularidade, de desajuste e desequilíbrio está até o plano causal. Você contar até o plano causal do mundo físico até lá, em frequência, está tudo dentro da mesma coisa, dentro de um universo fechado, de um circuito fechado. Você vai ver que tem 5 coisas e 2 intocáveis. Você não consegue ser unificador. Você sempre vai pensar no imediato. Você não vai conseguir amar incondicionalmente, porque você não consegue amar aquele que você acredita que lhe fez mal. Mas no cosmos também isso aí funciona. O plano causal foi fechado a partir do causal físico, causal etérico, causal astral, causal mental e causal. As camadas que a gente vê lá no planeta Terra, no exemplo do outro vídeo. Por quê? Porque as partes mais densas, as partes que estão se movimentando. No plano das causas está se registrando causas. No plano mental está se pensando tudo sobre, querendo dar razão para as coisas. No plano emocional, o astral, que não é só da emoção, é também dos astros, né, que cria essas bolas, né, exilantes, que é onde uma coisa não dá certo aqui, passa, transfere a onda de vida para outra, é o astral. Né? Não deixa de ser uma transferência emocional. Né? Tudo que é de ruim ou de bom passa para um para o outro. Mesma coisa quando você vê alguém chorando, você chora, daí é empatia, mas é sentir a dor do outro. Quando está sorrindo, você sorri, dá bom dia, é simpatia. Isso aí é o astral. E tem uma coisa ainda que vitaliza, que está ali o caos, né, da natureza. 4 elementos em guerra constante, até eu dizia, que se a água não se revolta com o calor, não há chuva. E tem esse plano físico aqui, que é a própria personificação do caos. Que começa lá em cima, dando personagens. Daí você vai chamar, vai dar nomenclatura até para santos, para anjos. Tu vê isso na Kabbalah. E todo mundo acha super elevado isso. É bem elevado para os baixos. Né? Porque acima disso não há nome para dar. Paz reverencial a todos.